Esse aqui é Jesus. Tá a fim de seguir? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a esse programa que não tem medo de perder a cobertura espiritual, pois estamos escorados na rocha, temos a nossa cobertura firmada no Senhor e eu tenho certeza que você vai curtir mais um react do que a gente vai fazer aqui. Hoje a ideia é discutir e falar um pouquinho mais sobre as duas trends mais bestas que eu já vi na minha jornada aqui de comunicador para igrejas, que é aquela do Será e a outra do... Se você quer assistir, assiste. Mas assiste mesmo o nosso programinha fiscal do feed, compartilha, segue aqui o canal, comenta para a gente poder fazer mais trends que vocês estão querendo ouvir falar e queiram ouvir a análise, né, que a gente faz. Poxa, é muito legal que vocês também compartilhem com os times para a gente poder amplificar um pouquinho mais o que está acontecendo aqui e um pouquinho mais também sobre o conhecimento do que a gente está discutindo aqui, do que é ou não é bom para o feed das igrejas. Então vamos lá para mais um Fiscal do Feed, vamos começar a olhar essas trends para quem não conhece, principalmente essas duas. E obviamente a gente termina, como vocês viram no primeiro programa, com duas ideias e dois caminhos que são interessantes de coisas ordinárias que a gente faz no dia a dia que podem de verdade ser muito legais para a igreja de vocês. Então bora lá para a primeira. Vamos ouvir essa pérola que eu acho, aliás, eu acho terrível. Vocês viram que eu abri falando sobre quer seguir Jesus? Vem. Esse é o mood do quer conhecer minha igreja? Vem. Essa aqui é a igreja que os meus pais são pastores, se quiserem conhecer. Essa aqui é a Ju. E esse ali é o café que a Ju faz, se quiserem tomar. Essa aqui é a LDR Store, se quiserem comprar. Esse aqui é o pastor da igreja, se quiserem pedir oração. Essa aqui é a pastora, se quiserem contar um sonho. Esses aqui são os meninos feios da minha igreja, se quiserem conhecer. Aqui fica o escritório do pastor, mas não pode conhecer. Esse aqui é o Espaço Kids, se quiserem deixar teu filho. Esse aqui é o Marcos, ele tá cuidando dos carros. Se você quiser vir deixar teu carro, o Marcos cuida. Essas são as crianças bagunceiras da minha igreja. Se quiser deixar teu filho correr com elas. Essa aqui é a salinha onde a gente guarda produto de limpeza. Se quiser vir ajudar a limpar a igreja. Esse aqui é o altar da igreja. Se quiser vir entregar a tua vida para Jesus. Se não quiser, já sabe, né? Essa aqui é a Rebeca. E essa aqui é a mão da Rebeca sem aliança, se quiser vir conhecer. Beleza, esse foi o primeiro, mas não só. Veremos mais dois aqui para vocês verem e a gente fazer a análise depois do que eu imagino, do que eu acho que de fato faz sentido. Desculpem aí, o áudio foi um pouquinho em cima, mas eu vou fazer a análise no final, beleza? Vamos lá, mais um. Ana, começou. Essa aqui é minha igreja. Se você quiser vir ver, essa aqui é a porta da minha igreja. Se você quiser entrar, fica à vontade. Essas aqui são as crianças da minha igreja. Se você tiver filho e quiser trazer eles, você traz. Esse aqui é um pouco da minha igreja. Se você quiser vir sentar e assistir o culto, você vem. Esse aqui é o altar. Se você quiser vir aceitar Jesus, já sabe pra onde você vai, né? Esse aqui é o pastor da minha igreja. Se você quiser vir ver ele pregar, você vem. Haja paciência. Vamos mais um, o último, porque a paciência vai esgotar. Vamos lá. Essa aqui é a nossa igreja, se você quiser conhecer. Esse aqui é o nosso estacionamento, se você quiser parar seu carro. Esse aqui é o nosso café, se você quiser comer alguma coisa. Esse aqui é a menina do caixa, se você quiser comprar alguma coisa, é com ela, tá? Esse aqui é o nosso berçário, se você quiser trazer seu recém-nascido. Tem água, se você quiser beber. Aqui é onde a gente tem o nosso culto, se você quiser assistir. Aqui é a nossa mídia, se você quiser fazer parte. Esse aqui é o nosso kit, se você quiser trazer seu filho. Pois é, vamos lá ao que eu acho, o que eu penso sobre essa trend. Primeira coisa é, se ela for um convite, que eu imagino que seja o que a galera tá pensando em fazer, eu acho que ela falha miseravelmente. Porque por mais que seja que tenha ironia e que tenha
né? A ideia de que seja um contraponto, que tenha um discurso provocativo para você querer saber mais, o vídeo não se resolve em si mesmo, né? Então é uma mensagem que, principalmente para quem não conhece a igreja, para quem está de fora, ela não conecta, ela não resolve a mensagem. Então você quer conhecer o Kids? Tá, legal, depois apresenta o Kids, mesmo que seja no mesmo vídeo, ou num vídeo posterior que você consiga aprofundar. Você quer conhecer minha igreja? Legal. Beleza, como que a pessoa vai conhecer a igreja? Onde está um call to action? Onde está um próximo passo? Então acho que o vídeo fala em várias questões para quando a gente fala sobre feed missional, né? Ele não tem um mood agradável. Eu acho que essa ironia, né, do pouco caso, ela não faz muito sentido para um ambiente onde o acolhimento é o importante, é o sinal do amor de Jesus. Ela não para de pé para mim, né? Você desdenhar do ambiente da igreja, você desdenhar dos produtos e serviços que a igreja oferece, machuca um pouco a imagem da igreja. Então não faz muito sentido. O outro passo é a comunicação não resolve. Ela não tem um próximo passo para conectar. Poderia ter uma cartela final falando, culto aos domingos, horário X, culto de oração, venha pro Kids, traga seu filho de tantos a tantos anos. Né? Ela não é uma comunicação que se resolve. Então ela é a trend pela trend, com esse mau humor, com esse sarcasmo, não faz muito sentido. Ela é muito ruim, muito ruim. E todas as execuções que eu vejo são muito ruins, né? Porque elas ficam limitadas a essa questão de ficar mostrando coisas da igreja aleatória, com esse ar de desdém, sem resolução nenhuma. Então essa para mim ela é autuadíssima, assim, a primeira que a gente autua, e na verdade das duas que a gente vai falar hoje, já dei o teaser de qual que é a próxima, essa é muito autuada. E se você está fazendo isso na igreja e acha que isso é bom, você está completamente fora e é desalinhado com o que você precisa fazer, com o objetivo da mídia na igreja. Se o objetivo é entrar numa trend só por entrar, para ver se ganha 2, 3 seguidores na semana, não é esse o objetivo. Né? Joga conteúdo que de fato conecte, que transforme, que toque as pessoas e que tragam pessoas para dentro da igreja, ou pelo menos para começar a conversar, começar a criar uma comunicação relacional. Então, essa para mim é muito ruim. Se você apareceu aqui entre os 3 exemplos, não é pessoal para quem está fazendo, mas de fato falta liderança nessa mídia para pensar missionalmente as coisas, e falta visão, principalmente pastoral, para que de fato vocês façam missão e não fiquem gastando tempo com besteiras e, desculpa falar, com idiotices. Bora lá para a segunda, e ela tá lotando minha timeline. Eu falo que o meu algoritmo me odeia, e ele me odeia muito porque ele traz muito dessas trends aqui do Será, e eu acho ela horrível. E daqui a pouco a gente comenta mais um pouquinho. Dizem por aí que ser cristão é chato. Será? Dizem que ser cristão é ser careta. Será? Dizem que crente come pouco. Será? Dizem que evangelizar é perca de tempo. Será? Essa eu vou fazer um comentário na primeira, vou mostrar mais algumas. Mas ela tá falando que ser cristão é chato, querendo mostrar um tom alegre e descolado. Primeiro que ela não tá com um mood alegre e descolado, né? A narração tá diferente da trilha, que tá diferente da dança. Então aí já começa a me incomodar muito. A outra coisa é, será que o cristão come muito? O que interessa pro feed saber se o cristão come muito ou não? O que interessa para as pessoas de fora saber se um crente come muito ou não? O que ele come? O que ele bebe? O que ele... Né? Não é Globo Repórter. E a outra coisa é mídias, pelo amor de Deus, cuidado com o português. O português precisa ser bem falado. Ali tem um tal de um perca no meio do caminho. Pelo amor de Deus. Parem, revisem, refaçam o vídeo quando for o caso. Entreguem excelência. E o português, o bom português, é motivo de excelência. Vamos lá para mais um dessa trend aqui. E aí depois a gente dá uma geral no resto, beleza? Será que o ministério é só uma salinha? Será? Ou será que não tem palavra? Será? Será que elas estão conhecendo realmente Jesus? Será?
Será que é somente uma distração? Será? Será que o povo só vê uma salinha? Será? O Ministério Infantil não é um passatempo, é um propósito de Deus, um chamado, e venha participar desse chamado. Vamos para uma outra sobre o mesmo. Será que fazer parte do Ministério Infantil é só ficar olhando as crianças para não atrapalhar o culto? Será? Será que ensinar as crianças é só colocar um desenho e esperar os pais voltarem para buscar? Será? Será que para fazer parte do Ministério Infantil eu tenho que ser expert em cola quente, EVA e glitter? Será? Será que é só dar folhinhas de atividade para as crianças e assim eu já estou marcando a vida delas? Será? Será que o Ministério Infantil é o lugar para onde mandam aquelas pessoas que não sabem fazer mais nada na igreja? Será? Será que o Ministério Infantil não precisa de nenhum investimento da igreja e as líderes precisam se humilhar pedindo contribuição financeira? Será? Será que quem faz parte do Ministério Infantil não precisa se capacitar para fazer com excelência? Será? Ou será que você precisa estar comigo na imersão do Ministério Infantil que a sua igreja precisa? Será? Será que isso está comunicando? Será? É um monte de perguntas sem resposta essa trend. Além de eu achar cringe, para usar uma palavra bem moderna e que os adolescentes vão achar que eu tô mais cringe, ela é muito cringe, assim, ela é muito ruim. Porque você fica fazendo um monte de pergunta, passando vergonha e não responde nada. Né? Será que você precisa estudar a Bíblia para poder fazer parte do Ministério Infantil? Pressupõe-se que se você está formando crianças e pessoas, você precisa estar embasado na Bíblia, você não precisa perguntar. Né? Isso são coisas óbvias e objetivas. Então seria muito mais interessante e inteligente elas mostrarem de fato o que elas fazem de entrega e entregas positivas e de transformação de vida das crianças, do que ficar criando esse monte de barulho, esse monte de perguntas sem resposta. A outra coisa que me pega muito aqui nessas duas que eu trouxe, porque são focadas no Ministério Infantil, é que hoje os pais, principalmente os pais da minha idade, os millennials que estão com filhos pequenos e os pais da geração Z, eles estão buscando um lugar de segurança e de formação espiritual para as crianças. Você levar uma imagem infantilizada do ponto de vista de conteúdo, não que o infantilizado não possa, né, o infantil não possa estar na imagem, que você vai trazer o lúdico, que você vai trazer o acolhedor para a criança, a linguagem da criança. Mas aqui é o infantilizado, é você tornar talvez o líder do Ministério de Infantil em um personagem bobinho, sem graça, que parece meio descompromissado com as coisas. Eu não deixaria meu filho no ministério que passa essa imagem. Não me traz segurança, não me traz credibilidade, não me traz foco no ensino. Né? É muito mais legal você trazer e mostrar e apresentar o que o Ministério Infantil faz de fato com as crianças, as atividades, o tipo de louvor, o tipo de historinha que elas vão ver lá, o tipo de teatro que elas vão ter de experiência, do que você ficar criando uma trend só por criar, que está dentro do imaginário dos influencers, do segmento que não é o nosso, para tentar adaptar para uma coisa que não faz muito sentido. Aqui elas não mostraram exatamente a estrutura, elas não falaram que se isso aqui é um chamado para voluntário, e se fosse um chamado para voluntário não deveria estar na timeline. De verdade não vende o produto Ministério Infantil dessas igrejas, pelo contrário. Eu acho que machuca de novo a imagem da igreja e fica um negócio meio descabido, meio sem nexo, meio bobo, né? Meio idiotizado assim, e de fato não vai conectar. Ele pode entrar nos algoritmos como o meu algoritmo que me odeia e traz esse tipo de coisa. E aí fica só pela imagem, o crente cringe que quer parecer descoladão, que quer parecer meio influencer e faz esse tipo de pataquada na timeline, e a gente vai sujando essa imagem do cristão novo que
poderia ser legal, poderia ser atuante, poderia ser missional, poderia ser de serviço, piedade, e a gente está criando mais essa imagem de mercado, tentando copiar essas trends do que de fato anunciando o evangelho. E detalhe, nenhuma dessas 6 trends que eu trouxe aqui falam sobre Jesus. O que eu acho mais louco, todo o conteúdo aqui não está falando sobre Jesus, fala sobre Bíblia, discipulado, mas nada sobre o cara que é o dono da missão, que é o objetivo da missão, por que a gente faz isso. Então, para mim, essa trend também tá autuadíssima, a gente precisa carimbar e precisa sair desse lugar de fazer coisas por fazer, de fazer coisas para colar nas trends que não são do segmento cristão, e principalmente fazer coisas que não são cristocêntricas. Não adianta fazer um conteúdo só porque ele é legal. A gente pode alcançar uma pessoa, mas se for uma pessoa com profundidade, tá feito o trabalho. A gente não precisa seguir trend, não precisa ser legal, não precisa criar uma imagem descoladinha. A gente precisa criar uma imagem mais parecida com Jesus e muito menos parecida com o mundo. Se essa é a lógica que a gente quer da nossa missão, né? Então, repensem. A gente precisa repensar o conteúdo que a gente está fazendo, a gente precisa pensar o que a gente acredita sobre o evangelho, o que a gente pensa sobre a missão de Jesus. A gente precisa se aprofundar no que é a missão de Jesus, que é entrar nas cidades, conhecer as pessoas, conhecer as rotinas, conhecer a cidade, dormir na cidade, se aprofundar naquele conhecimento relacional para que de fato a gente consiga evangelizar as pessoas. E com esse tipo de comunicação que a gente está fazendo é criando resistência e superficialidade. Está longe de ser o que Jesus está falando para a gente como frame de missão e frame de comunicação, que é o que eu acredito muito, que está lá em Lucas 10. E aí eu quero trazer 2 trendzinhas ou 2 tipos de conteúdo que mudam um pouco a lógica do que a gente está fazendo sobre convite, né? A gente sempre fala muito sobre, para de fazer convite de domingo na igreja e tudo mais, mas tem dois tipos de conteúdo que eu gostei muito de ver. Um é um pouco mais simples e mais leve, mais engraçadinho até, e o outro um conteúdo mais profundo, e os dois convidam pessoas para ir para a igreja, e de fato eu acho que são caminhos legais para inspirar a gente para fechar esse nosso episódio de hoje. Então eu vou tocar o primeiro, que é o mais simplesinho que eu falei, e que de fato eu achei que tem bom gosto, é legal, tá focado de pessoas para pessoas, constrói uma ideia de relacionamento, constrói uma ideia de convite intencional, que eu acho que é o legal dessa história toda. Então vamos lá. Muito legal, ele é simples, tá convidando você para dentro da igreja, tá mostrando que igreja são as pessoas e não o prédio, tá conceitualmente muito legal. Poderia ter ali um convite falando qual que é o culto, de verdade eu não me atentei na legenda, talvez tenha ali horários de culto, como a pessoa chega ou como conversa com a igreja, mas poderia estar no vídeo, talvez fosse um ajuste que eu faria e recomendaria fazer. Mas gostei muito, de verdade gostei muito. São as coisas simples que funcionam e que trazem o conceito do que a gente fala sobre o evangelho. E aí o segundo é lá da Igreja Batista do Morumbi, onde eu trabalhei, e hoje o Vini é o líder de comunicação que entrou no meu lugar. E é um cara incrível que tem uma cabeça muito legal sobre internet, sobre conteúdo, e tem feito coisas muito legais. Eu recomendo muito que você siga a IB Morumbi lá no Instagram. E você vai ver coisas como esse vídeo, que é o que eu quero fechar o nosso programa de hoje. Vamos lá, eu vou colocar aqui. E é um convite para culto de domingo, e é genial, genial. Mas que buscamos
E aqui eu acho muito legal, assim, você traz um elemento do culto, da liturgia do culto para fora, para a rede social, com uma música que muita gente conhece, que chama atenção, ou não, para quem não conhece, para quem não está dentro do nosso ambiente cristão e de igreja, mas tem uma mensagem muito positiva, que toca o coração, que pode ser um chamariz e um bom convite. E na legenda eles descrevem horário de culto, falando que no próximo domingo você pode encontrar essa turma lá na igreja, no louvor e os pastores. E de verdade a timeline do Morumbi é uma timeline muito rica de conteúdo, é muito interessante para você ir atrás. É um projeto que traz o DNA da igreja, que é uma igreja que foca muito no estudo bíblico, na profundidade do evangelho pregado, falado em todas as gerações. E o Vini tem conseguido traduzir isso de forma incrível, impecável. Então é isso. Vá para esse lugar, vá para esse tipo de inspiração para você desenvolver o conteúdo aí da sua igreja. Lembre-se, conhecendo quem são as pessoas que estão no bairro, o tipo do bairro, o tipo de conteúdo que você tem que fazer para de fato ter aderência com a audiência que vocês querem, menos para fazer a sua igreja ser conhecida na rede social, mas mais para você alcançar as pessoas que estão aí no perímetro, né, que a sua igreja tem em ação. Se eu puder inspirar vocês, esse foi o programa de hoje. Eu tenho certeza que é provocativo. A ideia desse formato aqui do Fiscal do Feed é para que a gente entenda o que é bom para a missão e o que é bom para a timeline das igrejas. E se você quiser continuar aprofundando estudos e conhecimentos, aqui no link da descrição do vídeo eu deixei o link do Formação ChurchCom, que é um curso de comunicação para a igreja. Com certeza é o maior curso de comunicação para igrejas que tem. Eu trago os meus 11 anos aí de trabalho dentro das igrejas e com as igrejas, em aulas que tem, acho que são mais de 15 horas de aulas e conteúdos de suporte. Todos os e-books da ChurchCom estão disponíveis dentro desse curso, e eu tenho certeza que vale a pena mesmo você investir aí na sua jornada ministerial, para que a gente saia desse lugar da mídia de massa e alinhada com essa imagem, com essa estética do segmento fora da igreja, dos segmentos fora da igreja, para que a gente consiga entender como a gente adequar a nossa linguagem para quem está fora da igreja, mas de forma consistente, né? Que o nosso formato de conteúdo possa mudar, mas que o nosso conteúdo seja sempre impecável e central, que o evangelho seja central em tudo que a gente faça e que a gente pare de fazer esse tipo de conteúdo raso, superficial e que não agrega em absolutamente nada na missão. Te vejo na próxima quarta-feira, para quem está vendo hoje, no dia do lançamento. Te vejo amanhã, depois de amanhã, cedo, à tarde ou de madrugada, para quem está vendo esse vídeo depois. Eu fico muito feliz de ter você aqui. A gente se vê por aí.